Aleluia. Eu quero ser bem objetivo nessa noite. Eu gostaria que você abrisse a tua Bíblia na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 12. Quem recebe esta palavra que Deus liberou sobre a nação? Amém? Glória a Deus. Obrigado, Senhor, por ser tão bom conosco. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 1 diz assim: a respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Sabeis que outrora, quando erais gentios, deixáveis conduzir-vos aos ídolos mudos, segundo erais guiados. Por isso, vos faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma: anátema Jesus. Aqui esta palavra anátema significa maldito. Ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma que Jesus é maldito. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus senão pelo Espírito Santo. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um, visando a um fim proveitoso. Porque a um é dada, mediante o Espírito, a palavra da sabedoria, e a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento, a outro, no mesmo Espírito, a fé, e a outro, no mesmo Espírito, dons de curar, a outro, operações de milagres, a outro, profecia, a outro, discernimento de espíritos, a um, variedade de línguas, e a outro, capacidade para interpretá-las. Mas um só e o mesmo Espírito realiza todas estas coisas. Diga só, um só e o mesmo Espírito realiza todas estas coisas. Como? Distribuindo-as como lhe apraz a cada um individualmente. Amém? Feche os teus olhos, mantenha o dedo dentro da sua Bíblia para não fechar. Vamos orar ao Senhor. Pai Santo, obrigado por essa noite tão poderosa. Meu Deus, obrigado, Senhor, por de forma tão contundente falar conosco, nos dirigir debaixo do vento do Teu Espírito. E aqui está a Tua palavra, Senhor. Palavra que não são letras e frases construídas por homens, mas o Verbo que se fez carne, o Verbo que estava com Deus, o Verbo que é Deus, Jesus Cristo. Jesus é a palavra. Ó Deus, que a Tua verdade nos alcance nesta noite e nos envolva de uma forma gloriosa. Nós te damos a honra, te damos a glória, te damos o louvor, hoje e para sempre. Amém. Amém? Esse texto do apóstolo Paulo, ele começa com uma expressão muito interessante. Ele diz assim: a respeito dos dons espirituais, eu não quero que vocês sejam ignorantes. E a princípio, esta palavra, ignorantes, traz um certo impacto na nossa alma quando ouvimos, porque nos parece que o apóstolo está, de certa forma, trazendo um peso sobre esse assunto, o que é verdade em tese, porque
Ele diz: eu não quero, irmãos, que vocês sejam ignorantes a respeito de um assunto tão central e tão importante para a igreja, que são os dons espirituais. Essa palavra que o apóstolo Paulo usa é uma palavra que quer dizer a cada um de nós o que significa falta de entendimento, falta de conhecimento, falta de busca, falta de interesse. Mas é uma palavra também que significa um pecado, errar ou pecar por ignorância, por desprezar aquilo que é do Espírito. Então o que Paulo está fazendo é dar uma orientação direta à igreja, daquilo que a igreja precisa ter como alvo na sua jornada sobre a terra. Ele está querendo dizer, em outras palavras, se existe algo que você precisa buscar para a sua jornada como igreja nessa terra, isso é os dons do Espírito. Diga amém. Ele, na verdade, estava replicando aquilo que Jesus disse em Mateus 22, 29. Olha só o que está escrito em Mateus 22, 29. Respondeu-lhes Jesus: o que? Errais. Diga comigo: não conhecer o poder de Deus é um erro. Ele diz: não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. O que Paulo está fazendo é ratificar a importância que existe no poder que é liberado pelo Espírito através da igreja. Ele está dizendo: tenha zelo em buscar os dons do Espírito, porque a manifestação dos dons do Espírito é o poder de Deus revelado, é o poder de Deus manifesto através da igreja. Ele estava falando a respeito das palavras de Jesus, que menciona duas coisas importantes. Ele diz: errais em não conhecer as Escrituras e o poder de Deus, o que me leva a entender que o poder de Deus vem através do conhecimento das Escrituras. Então é muito comum na nossa vida atual, no nosso século, na nossa geração, como costumam dizer, nós buscamos todo tipo de coisa, sim ou não? Mas é muito difícil encontrar alguém que se aplica na busca do poder de Deus. Diga por quê, pastor? Porque nós não gostamos de nada que tem preço para pagar. Nós queremos tomar um remédio hoje e acordar magro amanhã, sim ou não? Ao invés de regular a minha alimentação e fazer exercícios, eu quero deitar numa maca de cirurgia e resolver o problema logo. Eu quero parar na fila do drive-thru de um fast food. Eu quero a minha comida rápido, porque tudo é muito rápido. Na palma da nossa mão está toda a nossa vida. Você acessa o seu banco, você paga as suas contas, você faz tudo pelo celular, você conversa, você tem comunhão, você interage, tudo na palma da tua mão. Mas quando chega a um lugar de buscar os dons de Deus, não é da mesma forma. Diga por quê, pastor? Porque para recebermos o poder de Deus, exige de nós renúncia. E nenhum de nós é tão humilde a ponto de querer renunciar a nós mesmos. Diga amém para isso também. Ficar na presença de Deus, para nós, neste século, é uma das coisas mais difíceis que existe. E você vai ter todo e qualquer tipo de justificativa para isso.
Mas escute o que eu vou te dizer, o que nos falta não é tempo, o que nos falta é prioridade. Você consegue gastar horas na frente de uma série, você consegue gastar horas numa academia, você consegue gastar horas no seu trabalho, você consegue gastar horas com uma pessoa, você consegue, eu consigo. O que acontece é que nós não queremos. E Paulo está nos chamando a atenção, dizendo: ei, sobre este assunto, eu não quero que vocês sejam ignorantes, que vocês desprezem esse conhecimento. Eu não quero que vocês negligenciem esse conhecimento, porque senão vocês não terão uma vida de poder. A igreja, ela foi estabelecida debaixo do poder. A igreja, ela foi feita para o poder de Deus ser manifesto. Queridos, a comunhão é uma das colunas da igreja, mas não é toda a igreja. A igreja foi feita para manifestar. A igreja foi feita para revelar o poder de Deus. A igreja foi estabelecida para manifestar o caráter e as obras de Cristo. E quanto mais nós ficamos sentados dentro deste lugar, ouvindo palavras e palavras, semanas após semanas, e nada muda na nossa vida, significa que nós viveremos uma vida medíocre. Você pode até conquistar tudo que você deseja: o carro do ano, a sua casa, a sua posição profissional, o seu casamento, mas talvez você nunca alcance uma vida de poder. Porque nós erramos no básico. Erramos primeiro em não conhecer as Escrituras. Segundo, erramos em não dar valor ao poder de Deus. Mas como é que isso começa em mim? Para se ter uma vida de poder, a primeira coisa que eu e você precisamos é ter o Espírito Santo. Quantos têm o Espírito Santo? Amém. Quem é o Espírito Santo? O Espírito Santo, ele é conhecido como o Espírito de Deus. O Espírito Santo, ele é Deus sobre a terra, é Deus manifestado na terra. Em nenhum momento da história, Deus deixou a humanidade sem a sua presença. É claro que este não é o tema da nossa conversa aqui nessa noite. Mas a terra passou e está passando pela terceira dispensação. A primeira dispensação foi de Deus Pai, quando Deus Pai dirige o seu povo até que Jesus fosse enviado. A segunda dispensação, a dispensação do Filho, quando Deus encarna. E embora sendo Deus, na pessoa do Filho em Jesus, Jesus não podia, pastor Johnny, estar fisicamente em todos os lugares. Jesus não podia, apesar de ser Deus, quebrar as ordens físicas ou as ordens que Deus estabeleceu na sua criação. Então Jesus diz, a partir da sua morte e ressurreição, ele diz: agora eu vou levantar pessoas que sejam pedaços de mim. Eu vou levantar pedras que saem da grande rocha, pedras que são destacadas, que são quebradas da grande rocha, para que o meu Espírito esteja em todo lugar, em todo tempo, manifestando o poder do céu. Então ele diz: Pedro, sobre esta pedra que sou eu mesmo, eu vou levantar a minha igreja. E a partir de agora, você não vai chamar mais Simão, não vai chamar mais cana quebrada. A partir de agora você vai chamar Petros, ou seja, um pequeno pedaço de pedra que sai de mim. E sabe o que você é? Um pedaço de Jesus. É por isso que nós ceiamos. Todas as vezes que nós renovamos a nossa aliança com Deus, nós estamos dizendo: já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Só que Jesus sabia que para eu e você manifestarmos esse poder, nós precisaríamos do mesmo Espírito que agiu em sua vida, o Espírito de Deus.
Então ele diz: eu vou para o Pai, mas eu não vos deixarei órfãos. Eu rogarei ao Pai para que Ele envie sobre vós outro Consolador, e Ele vos guiará em toda a verdade, Ele vos fará lembrar de tudo que eu vos tenho dito. Então a missão do Espírito Santo aponta para Jesus. A missão do Espírito Santo é falar de Jesus, e esse é o poder que habita em mim e em você. Esse é o poder que opera sobre a igreja. Por isso que Jesus declara que as portas do inferno, elas não podem prevalecer contra a igreja. Por quê? Porque o Espírito do Todo-Poderoso, ele se move por meio da igreja. Mas antes de tudo, é necessário que eu e você tenhamos esta consciência. A primeira coisa que eu e você precisamos ter é o Espírito Santo, para que o poder se manifeste na nossa vida. Por quê? Porque a vida de poder está totalmente ligada ao Espírito que opera em nós. Qual é o Espírito que opera em nós? Qual é o Espírito que opera em você? É o espírito da ganância? É o espírito da prostituição? É o espírito do egoísmo? É o espírito da pornografia? É o espírito da mentira? Qual é o espírito que opera em nós? Para que haja uma vida de poder eficaz, é necessário nós entendermos e conhecermos qual é o Espírito que está operando em nossas vidas. Diga amém. E o versículo 7 vai dizer que Ele vai dar a cada um, diga comigo, cada um. O que significa cada um? Cada um de nós. Não tem ninguém neste auditório, não tem ninguém sentado nessas cadeiras, não tem ninguém através das câmeras que não tenha um dom do Espírito. A minha pergunta é: se todos nós temos um dom do Espírito, aonde está a manifestação? A palavra diz que Ele dá a cada um. Então você está com o poder do Espírito dentro do teu ser. Mas qual é o dom que o Espírito te deu? Aí ele vai agora descrever os dons. A partir do versículo 8 ele diz que um é a palavra de sabedoria. Você já conversou com alguém e essa pessoa, quando fala, ela tem sabedoria? Sim ou não? Você gosta de conversar com aquela pessoa porque quando você conversa com ela, existe um dom de sabedoria. Outro dom é palavra de conhecimento. Você já esteve ou já conviveu com alguém através do qual o Espírito fala coisas que ele não poderia saber? Sim ou não? Isso é palavra de conhecimento. Palavra de conhecimento é quando o Espírito revela o seu coração ou a sua situação para alguém. Outro dom, o dom de fé. Você já conheceu ou andou com uma pessoa que você olhou e falou: caramba, esse cara tem fé. Essa mulher, este homem, é um homem, uma mulher de fé. Alguém já andou com alguém assim? Cheio de ousadia, de fé. Você ali olhando, dizendo: opa, isso aí não vai dar certo não. E ele diz assim: fica tranquilo, eu tenho convicção que vai dar certo. Outro, dons de curar. Em breve, nós vamos contar aqui o testemunho de uma irmã aqui da igreja. Um testemunho poderoso, que eu não consigo pensar sem me emocionar. Mas que passou por um processo muito forte com Deus.
E em breve vocês vão ouvir esse testemunho. Essa pessoa foi curada de fogo selvagem. Nesta igreja. Por causa do poder do Espírito. Porque existe dons de curar. Amém? Você crê nisso? Você crê que alguém através do poder do Espírito pode curar a enfermidade? Você crê mesmo? Há outro, operação de maravilhas. Sabe o que é operação de maravilhas? Por exemplo, abrir o mar vermelho é uma operação de maravilhas. Parar o sol, como Josué parou. Orar, como Elias orou e a chuva parar. E depois a chuva aparecer, isso é dom de maravilhas. Você crê que o Espírito pode, através da sua igreja, operar dons de maravilhas? Outro dom, o dom de profecia. O dom de profecia, ele vai revelar o futuro. E ele vai apontar para a palavra de Jesus sempre. Há outro, o dom de discernimento de espírito. Discernimento de espírito. Tem aquela pessoa que você encontra, já aconteceu com vocês isso? A gente tem aquela expressão, né? O santo não bate. Sim ou não? Já tiveram essa experiência? Alguma coisa não funcionou, não bateu, não deu certo. Discernimento de espírito também é saber qual o espírito que está se movendo em determinadas situações. Eu já vi pessoas deitadas no chão, como que se estivessem cheias do Espírito Santo, né, pastor Daniel? E o Espírito Santo falou para mim, para nós, é demônio. E você discerne aquele espírito. Você sabe que a pessoa não está cheia do Espírito de Deus, mas está com uma manifestação enganosa de demônios. Eu me lembro uma vez que eu fui chamado numa noite, me ligaram e disseram, olha, tem uma pessoa passando mal aqui. Você pode vir orar? Eu saí de casa, pedi minha esposa para orar por mim. Nós oramos, e no meio do caminho o Espírito Santo disse para mim, não é enfermidade, é demônio. Eu disse, uau, se prepare. E eu fui orando em línguas. E quando eu cheguei no portão da casa, eu nem tinha entrado na casa. O Espírito lá de dentro gritou, o que você está fazendo aqui? Vai embora daqui. E outra pessoa me recebeu e foi me colocando para dentro e ficou esquisito aquele negócio, porque ela não estava entendendo nada. Como é que alguém que está passando mal, nem te viu e está gritando lá de dentro? Aquela pessoa me colocou dentro do quarto com a pessoa passando mal, que era um outro homem, e trancou a porta. Eu me lembro como se fosse hoje, eu sentei. Eu sentei assim e disse assim, você vai sair na boa, a gente vai ter que brigar. Eu disse, o Espírito Santo, o Senhor me trouxe até aqui, agora revela quem que é esse cabra. E nós fomos direto ao ponto. Aquele dia eu vi uma das cenas mais horrendas que alguém pode ver. Um ser humano subjugado ao poder de um demônio. Aquela pessoa começou a subir na parede com uma mão e com um pé. Você já consegue imaginar isso? Mas pelo dom do Espírito, nós podemos discernir qual é o Espírito.
E quando você vai no cabeça de uma vez, aquilo é desfeito. E eu repreendi. E pelo poder do Espírito de Deus, aquele homem foi liberto. Estávamos eu e o pastor Daniel também em uma conferência. Foi muito engraçado, porque o Espírito nos dirigiu a descer do altar e começar a profetizar sobre as pessoas. E nós estávamos num culto de poder, né, pastor Daniel? Era um mover do Espírito, assim, uma coisa extraordinária. E nós descemos, e quando chegou em duas mulheres, que depois nós fomos descobrir que eram mãe e filha, que nós colocamos a mão, aquelas mulheres caíram no chão, o Espírito disse: é demônio. No meio de um culto glorioso. E nós, para não fazer nenhuma cena, pastor Daniel disse assim para o demônio: espere aqui que eu vou lá pegar o meu saxofone. E eu comecei a rir, porque o Espírito: não. Falei: rapaz, o que tem nesse saxofone? E o pastor Daniel foi, ministrou ali com o saxofone. O poder do Espírito foi liberado através daquele instrumento. E aquele demônio foi expulso. Só que depois que acabou a reunião, nós fomos chamados para conversar com aquelas duas mulheres. Fomos para uma sala onde estavam os pastores locais. Acho que o Max estava também lá. Estava, né, Max? Nós fomos para uma sala. E quando chegamos lá, começamos a conversar naturalmente. A pessoa estava conversando naturalmente. E de repente, o Daniel olhou para mim e disse: ainda está lá. Com uma pessoa conversando naturalmente. E de repente, então vamos tomar uma atitude. Ei, irmã, diga o seguinte: diga que Jesus veio em carne. Foi começar a frase. Só que aconteceu algo muito extraordinário naquela noite. Caiu a mãe e a filha endemoniadas. A gente ia orar pela filha, o Espírito ia para a mãe. A gente ia para a mãe, o Espírito ia para a filha. E eu comecei a ficar com raiva. O Daniel também estava nervoso. Esse cara está fazendo graça com a gente aqui. Até que o Espírito Santo deu uma visão e mostrou que espírito era aquele. Aquelas mulheres foram libertas. Elas levantaram renascidas para uma vida nova. Deus curou o passado, os traumas da alma. E depois nós tivemos o testemunho de que elas estão cheias do Espírito Santo, nos caminhos do Senhor e felizes como família. Dom de discernir espírito. Mas também tem um outro dom, que é variedade de línguas. Se nós formos falar de cada dom, nós vamos ficar aqui. E eu quero caminhar para uma outra temática dentro desse entendimento como igreja. Porque o que é importante aqui é o Espírito que realiza essas coisas como lhe apraz. O poder que flui através de nós não é nosso. O poder que flui através de nós é o poder de Deus. Mas para que isso aconteça, é necessário que eu e você entendamos como fluir, como andar em poder. A primeira coisa que eu e você precisamos ter em mente e no coração é a renúncia. Enquanto as coisas de Deus não forem mais importantes no nosso coração do que as coisas da terra, Deus não pode liberar o seu poder através de nós. Diga por quê, pastor? Porque senão o poder nos mata. Quando nós não entendemos que para ser cheio do poder de Deus é necessário estar vazio de nós mesmos,
Deus não pode liberar o seu poder. Não é que Ele não queira, é que Ele não pode. Sabe por quê nós não andamos em poder? Porque nós estamos cheios de nós mesmos e vazios do Espírito de Deus. Nós estamos cheios das nossas coisas, dos nossos sentimentos, dos nossos direitos, das nossas razões. Nós estamos cheios. Quem tem razão? Quem é o maior? Quem está certo? Quem está errado? Nós estamos cheios de nós mesmos. Faz uma reflexão sobre o seu dia. Você acorda e faz o quê? Será que Deus participa do nosso dia? Será que nós entregamos a Deus a nossa jornada? Será que Deus é o centro da nossa adoração no nosso caminhar? Renúncia. A Bíblia diz que Jesus, sendo Deus, Filipenses capítulo 2, a partir do versículo 5, Paulo diz: tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo. Embora sendo Deus, Ele não usurpou o ser igual a Deus, antes esvaziou-se de si mesmo. Eita! Sabe quando nós teremos uma vida de poder? Quando nós estivermos vazios. Diga amém. Pastor, o que é que eu preciso para uma vida de poder? Se esvaziar. Se esvazie. Se esvazie das suas razões. Se esvazie dos seus achismos. Se esvazie das suas demandas, das suas reclamações, das suas frustrações, das suas decepções. Para de tentar justificar para Deus toda hora, porque você é assim. Não, eu sou assim mesmo. Não, você não é assim mesmo. Você é a habitação do Espírito. Não, mas fulano, esquece. Esvazie. Pega tudo isso e coloca aos pés da cruz. A maioria de nós, quando ora, não diz a verdade. Quem tem coragem de chegar diante de Deus e dizer: Deus, é verdade, eu sou egoísta, eu sou mentiroso, eu sou isso mesmo. Por favor, Senhor, me muda, me transforma. Eu sou soberbo, eu sou orgulhoso, eu penso mal dos outros, meus olhos são maus, eu cobiço, eu faço isso, eu faço aquilo, eu sou interesseiro. Isso é se esvaziar, é dizer: pega tudo isso, Senhor, joga lá no mar do esquecimento e cria em mim um coração puro, cria em mim um espírito ensinável, cria em mim uma habitação para o teu Espírito que honra o nome de Jesus. Isso é ser vazio. Se esvaziar é quando o outro fez mal para você e você entregar a quem pode julgar com justiça. Eu não vou fazer justiça com as minhas mãos, porque ao Senhor pertence a vingança. Eu fui enganado, decepcionado, frustrado. O Senhor está aqui, ó, na tua presença. O Senhor sabe o que fazer com isso, eu não sei. Por favor, Senhor, troca as minhas vestes. Coloca em mim vestes de alegria ao invés de vestes de tristeza. Coloca em mim vestes de louvor ao invés de vestes de murmuração. Entrega, esvazia, deixa Deus ser Deus. E aí sabe o que vai acontecer?
o poder vai poder fluir, porque não vai nos matar, mas vai glorificar o nome de Jesus. Amém, aleluia, aleluia. Oh meu Deus, o horário está avançando, eu vou caminhar para o fim. Poder é uma das características de Deus. Olha só o que ele disse para Abraão em Gênesis 17, versículo 1. Gênesis 17, versículo 1, ele diz assim, coloca para a gente: quando atingiu Abraão a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse o quê? Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Ei, Ele é o Deus Todo-Poderoso. Todo o poder está em suas mãos. Todo o poder. Não existe nada impossível para Deus. Deus falou através de Jeremias: ei Jeremias, diga ao povo, por acaso há algo demasiadamente difícil para mim? Não, ele disse: eu sou El Shaddai, o Deus de todo o poder, o Deus que criou os céus e a terra. Eu sou o Pai da eternidade, eu sou o princípio e o fim, eu sou todas as coisas. Não tem inferno, não tem diabo, não tem nada, absolutamente nada comparado ao poder de Deus, nada. Abraão, você tem 99 anos, pela lei humana você não pode gerar, mas eu sou El Shaddai. Ei, anda na minha presença e ser perfeito, sabe por quê? Porque você vai ter um filho. Todo o poder está nele. Mas este mesmo poder do El Shaddai foi liberado para mim e para você através da pessoa do Espírito Santo. Você sabia que a palavra dinamite, ela foi extraída da Bíblia? Quando o homem criou aquilo que a gente conhece como dinamite, que é capaz de derrubar um prédio, através de uma explosão, que é capaz de destruir um navio, uma embarcação. Ele não sabia que nome colocar, eu até esqueci o nome do varão. E ele foi buscar na Bíblia, porque ele sabia que Deus é Deus de todo o poder. E como escritor, falando do poder do Espírito Santo, disse que era dunamis. E dunamis significa dinamite. Então ele colocou o nome de dinamite. O que eu quero dizer é que se um homem entendeu que um poder capaz de trazer uma explosão tão grande, não teria nada a ser comparado, senão ao poder do Espírito Santo. Por que nós, igreja, não andamos em poder? E aqui eu vou finalizar com esse entendimento. Lucas 24, 49. Como ter uma vida de poder? Eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, outras versões dizem Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. A primeira coisa que eu vejo nesse texto é que é uma promessa. Eu envio sobre vós a promessa de meu Pai. Ter uma vida de poder é uma promessa de Deus para mim e para a tua vida. Alguns requisitos, sim, mas é uma promessa. E a Bíblia diz que a palavra de Deus não volta para ele vazia, antes ela cumpre o que foi enviada para fazer. Se Deus não pode mentir, se Deus não pode se arrepender, então esta promessa está sobre nós, igreja de Cristo. Há uma promessa,
e eu envio sobre vós esta promessa. Jesus está dizendo, eu vos faço participantes desta promessa. Esta promessa está agora amplamente fazendo parte da tua e da vida da igreja, da tua vida pessoal e da vida da igreja. E ele continua dizendo, só que tem uma coisa. Diga comigo, qual, pastor? Permanecei. Permanecei. Talvez uma das coisas mais complicadas para a gente é permanecer. Lembra da história do pastor Cho? Um homem relevante e notável na Coreia. A sua igreja com mais de 800 mil membros. Ele revolucionou a Ásia através de uma vida de oração. Eu gosto muito de ler os livros dele, ele conta muitas das histórias. E uma história, ele conta que ele recebeu alguns pastores do Ocidente. E esses pastores do Ocidente foram até ele para descobrir qual era a fórmula do poder. Pastor, qual o segredo do poder? E ele diz, não tem segredo. É vida de oração. Ah, é? É. Ele falou o seguinte, vamos fazer isso na prática. Pegou aqueles homens e levou para a reunião de oração, aonde reunia, presta atenção nisso, todos os dias às 5 horas da manhã, mais de 100 mil pessoas para orar. Diga amém. Ele levou aqueles pastores para essa reunião. 4:30 da manhã acordou, foi para lá, colocou os pastores para orar. Em 15 minutos eles já estavam no celular, tirando foto. Ele chamou aqueles homens e falaram, você não vai orar? Não, já acabamos. Ele disse, vocês nunca vão ter uma vida de poder. Vocês não conseguem orar por 1 hora. Ele falou, quer saber de uma coisa? Eu vou tentar uma segunda vez, pastor Johnny. Pegou aqueles homens e levou para um centro de retiros da igreja. Um lugar afastado, uma chácara. E diz que nessa chácara tinha várias casinhas. E nessas casinhas as pessoas entram para orar e ficam lá o tempo que quiserem. E normalmente dá briga. Ei, para de orar, eu quero entrar aí também. Mas aqueles pastores ocidentais entraram na casinha, deu 10 minutos, estavam do lado de fora, fazendo selfie. Ele olhou e disse, vocês já terminaram? Sim, pastor, foi poderoso. 10 minutos. Uma das coisas mais difíceis para a gente é permanecer. Você começa a orar, o teu joelho começa a doer. Você começa a orar, dá vontade no banheiro. Você começa a orar, o povo começa a gritar na rua. Você começa a orar, dá dor de barriga. Você começa a orar, dá fome. Você começa a orar, alguém está gritando dentro de casa. Você começa a orar, você lembra do filme. Você começa a orar, você lembra do trabalho, da conta que tem que pagar. Você começa a orar, acontece de tudo. E daqui a pouco você diz, onde eu estava mesmo? Espera aí, Deus, deixa eu voltar aqui onde a gente começou. Daqui a pouco você está dizendo, Senhor, abençoa o meu pecado. Porque você nem sabe onde está mais. Jesus diz, ei, eu vos envio a promessa de meu Pai, mas permanecei. Permanecer é uma ordem. Permanecer é um requisito. Permanecer é uma direção. Se você não encontrou uma constância na sua vida de oração, não pense que você vai ter uma vida vitoriosa. Pastor, eu não tenho tempo. Não, você não tem prioridade. É diferente. Mas eu trabalho, eu estudo. Você acha que você é mais ocupado do que Jesus era?
Você acha que você é mais ocupado que o apóstolo Paulo? Que Pedro, que Tiago, que João? Você acha que você é mais ocupado que eles? Não nos falta tempo, nos falta entendimento, nos falta prioridades de dizer: epa, eu quero ter uma vida de poder, então eu vou ficar na presença. Olha o que o salmista disse: uma coisa eu peço ao Senhor, e a buscarei todos os dias da minha vida, que eu possa habitar no teu tabernáculo e contemplar a tua face. Ei, Deus tem tem muita coisa importante para eu fazer, pastor Johnny. Eu sou rei de uma nação, mas quer saber, de tudo isso que eu faço, de tudo que eu posso fazer, só uma coisa eu peço: que eu possa permanecer diante da tua presença. Salmos 24, primeiro diz assim: ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Fundou a ele sobre os mares, e sobre as correntes a estabeleceu. Quem subirá ao monte santo do Senhor? E quem há de permanecer no seu santo lugar? Diga comigo: o que é limpo de mãos e puro de coração. Tem muita gente visitando a presença de Deus, em alguns cultos, em alguns momentos, mas tem muito poucas pessoas permanecendo. Permanecei. Aonde? Permanecei em Jerusalém. Segunda coisa, existe um lugar onde você deve permanecer. Jerusalém significa ou simboliza a presença de Deus. Jerusalém simboliza a casa de Deus. Não é permanecer em qualquer lugar, é permanecer onde Ele estabeleceu a sua presença, onde Ele estabeleceu a sua glória, onde Deus habita. É claro que no século 21 você não vai sair da sua casa e vir a este lugar todo dia, porque este é o templo. Eu estou falando de separar e reservar um tempo para Deus, um lugar dentro da sua casa, um monte que você possa ir orar, um quarto que você possa se trancar e não ser contaminado com nada, um lugar onde você possa estar a sós com Deus. Uma vida de poder vai passar por aqueles que permanecem na presença. E a última coisa, para a gente finalizar: até que permanecei em Jerusalém, até que. Não é no teu tempo, não é porque você ficou orando 8 horas hoje que Deus vai fazer alguma coisa porque você quer que Ele faça. Os discípulos ficaram 50 dias, até que se cumpriu a promessa. 50 dias, até que se cumpriu a promessa. Permanecei em Jerusalém, até que é Deus que determina. Não está dentro do nosso tempo cronológico. Pastor, o senhor está falando para eu largar o meu trabalho e ficar orando o dia inteiro? Não. Mas dentro do que você propõe no teu coração, de dar a Deus o teu tempo, dê a Ele e somente a Ele aquele tempo. Até que, quando eu e você entendemos que neste lugar da presença há uma liberação de poder do Espírito, nós não vamos querer outra coisa. Eu poderia contar a vocês milhares de experiências, mas nosso tempo já foi. Mas permanecer na presença, chega um momento que o céu se abre, chega um momento que o poder do Espírito é liberado. Quero chamar o pessoal do louvor. Até que, vamos ficar em pé. Até que do alto, toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do céu, vem do alto, do Pai das luzes, em quem não há sombra de variação e nem de mudança. Eu vos envio a promessa. Eu vos envio uma promessa de uma vida de poder, mas permanecer em Jerusalém, até que do alto,
até que dele venha o poder do Espírito, até que você seja cheio do Espírito.